Já deu certo, amém? Já deu certo. Obrigada, Suzel. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça, a unção, a glória, o conforto, a inspiração do Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a sua vida em todos esses dias. Amém, queridos? Olha, nós ontem terminamos, né? Amém, Lau? Nós ontem terminamos o mapeamento de Davi. Na verdade, a mensagem, a ministração de Davi é um pano de fundo para que eu quero mostrar para você nesses dias. Nós estamos todos os dias, já virou uma escola quase, né? Gente anotando, estudando, pontuando, mandando perguntas. Parece mais uma escola do que uma live qualquer. Estamos aprendendo. A paz, Ione, estamos aprendendo. O Espírito Santo está nos ensinando, o Espírito Santo está nos mostrando. E hoje, eu queria, antes de nós começarmos uma outra etapa sobre o mapeamento espiritual, eu queria tratar um assunto com você muito, mas muito, muito delicado. A respeito da Igreja do Senhor, a respeito dos cristãos, do que nós estamos vendo nesses dias. E eu queria falar isso com você. Deixa eu ver se eu acho aqui, que a minha netinha veio aqui e tirou o meu iPad, o meu esboço do lugar. Então eu preciso achar aqui para você. Enquanto isso, vai aí ouvindo a música, que eu vou ver o que ela fez aqui, gente. A Santa veio aqui e mexeu. Sei que a vida não é só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Glória a Deus. Hoje eu tava com tanta saudade da minha neta, que eu falei com a Polly assim, manda ela aqui um pouquinho, para eu poder vê-la, nem que seja um pouquinho. E ela veio, abriu aqui minhas coisas, tirou do lugar, mas eu quero hoje falar uma coisa muito importante com você. No nosso alvo de oração, no nosso alvo de intercessão, nós colocamos como, sabe, lá em cima, na ponta, a intercessão pelos governantes. Não só presidente, como governador, prefeito, né? Todos aqueles ministros, todos aqueles que estão envolvidos no comando, na organização e administração do país, nesses dias de pandemia, de crise, não só o nosso país, mas é uma crise global, né? E algumas coisas que eu tenho observado têm me preocupado. E como nós falamos de mapeamento, como nós falamos de investigação espiritual, de identificação, uma coisa me chamou a atenção. Algumas pessoas não gostam de orar porque diz que não tem nenhum envolvimento com política. Ah, pastora, eu até oro, mas esse negócio de política não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. E eu queria hoje dar uma palavra com você sobre isso. Como que pode um intercessor da fé, como que pode um reparador de brechas, como que pode um cristão dizer que não está nem aí, que não se importa com a política? Então está explicado o estado da nação. Está explicado que não há reparadores na brecha. E eu quero hoje, se der tempo, a gente entra lá na questão do mapeamento, mas eu preciso passar isso para você. Por quê? Porque a igreja, ela não pode ser ignorante. A igreja não pode ser omissa. A igreja, ela tem um papel fundamental. O mundo espiritual reflete no natural. Nós já sabemos disso. E eu quero explicar algo para você muito importante hoje. Talvez você já tenha prestado atenção. Talvez você não tenha atentado para isso, mas hoje você vai entender, né? 1 Pedro 2,9 mostra a nossa posição nessa terra.
Fala que nós somos o quê? Sacerdócio real, raça eleita, vamos ler lá? Vós sois sacerdócio real, nação santa. Vamos lá, 1 Pedro 2, verso 9. Oh, glória a Deus, hein? Vamos ver aqui. Vocês são, na NVI, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos sacerdotes do Senhor, nós somos uma nação separada, santa, nós somos o povo escolhido, propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós temos um papel fundamental nessa terra. A igreja do Senhor não pode ser vista como aquele povo que não pensa, como aquele povo ignorante, que não entende nada, muito pelo contrário. Nós temos o direito e a obrigação de ficar atentos. Por quê? Vamos lá? Primeiro, nós somos separados para anunciar a grandeza do Senhor. Nós somos separados para interceder. Nós somos reparadores de brecha. De repente, encontramos a nação num caos. No meio de uma pandemia, no meio de uma crise na área da saúde, entram os conflitos políticos, começa aquela confusão, muda o foco todinho da nação, enquanto pessoas estão morrendo a centenas e dezenas, a atenção está toda voltada aonde? Para a crise política. Mas vamos lá. Para você, para mim, aquela pessoa que... Não, eu não gosto de política. Eu não me envolvo com política. Política não é para crente. Presta atenção. Não estou falando de político. Não estou fazendo propaganda política. Eu estou aqui falando para reparadores de brecha. Eu estou aqui falando para intercessores. Eu estou aqui falando de mundo espiritual e o nosso papel, a nossa responsabilidade como sacerdotes e representantes de Deus na terra. Deus nos entregou a terra para cultivar, para guardar. Como que eu vou me comportar e fazer assim, ó? Tô nem aí para política. Você vai entender hoje. O que a política faz? O que é política? Olha isso aqui no dicionário, hein? É a arte e a ciência de governar, administrar um estado e um país. Então, eu e você estamos estabelecidos numa nação que tem administradores que nos representam, que pegam os nossos impostos que nós pagamos e decidem, escolhem onde que vão investir para o nosso bem, para o bem da nação. Pronto. Então, pastora, políticos são aqueles que vão administrar o dinheiro que entra através de impostos e vão decidir aonde que eles vão investir. Alto lá. Eles vão decidir se investe aquele imposto em estrada, né? Em escola, hospitais, universidades, creches, casas, que mais que eu coloquei? Segurança pública. Os impostos vão entrando. Eles vão administrando e decidindo aonde que é a maior necessidade, aonde que precisa de investimento. Então, espera. Se eu voto em branco, se eu não me importo com política, se eu não gosto de política, se eu vou votar naquele uma do Uniter Salamemingue, o nome escolhido é você, pronto. Eu não olho quem são, eu não pesquiso o histórico deles, olha o mapeamento, presta atenção. Quem é?
de onde veio, qual é a bandeira que está carregando, do que está falando. Então aqui, quando eu me omito, quando eu não me importo, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando que a coisa aconteça de qualquer jeito. Eu estou isentando a minha responsabilidade. A minha intercessão e a minha oração pode influenciar na administração, nas escolhas, no que vai ser feito. Se a igreja do Senhor, como reparadora de brechas, na hora de orar, está lá a lista, ela ora por tudo. Quando chega na hora de orar por governantes, ela falha, ela está simplesmente deixando a nação para uma administração de qualquer jeito, ou promíscua, ou corrupta. Então espera, se a igreja muda a história de uma nação através da sua oração, quando ela não ora, o que vai acontecer? Consegue entender o que eu estou te falando? Quando você olha na palavra, quantas vezes, eu já disse isso aqui, Deus precisava de um único homem para mudar uma história da nação, ou uma mulher. Pegou lá Raabe, que era uma prostituta, não é isso? E pegou Raabe para salvar os espias, para tomarem Jerusalém, e ela ter a família resgatada. Uma mulher que deu a dica, que deu direção para salvar uma cidade. Vamos para Moisés, um homem, para livrar o povo do Egito, que estava gemendo e clamando há mais de 430 anos. Neemias, um homem, um povo que vivia no meio do monturo, do lixo, da calamidade, da ruína, por 150 anos. Deus levantou um reparador, um intercessor, para se levantar, para mudar a história da cidade, para edificar os muros em 52 dias. Tá entendendo? Quem mais, pastora? Temos muitos. Deus levantou Daniel, José. José saiu do poço, saiu da casa dos pais, expulso, desprezado, excluído, e foi para onde? Na administração do Egito. Quando veio a crise, quando a fome se estabeleceu, quem estava lá? Aliás, antes da crise já tinha um projeto, já tinha um plano para administrar tudo ali, o país, para que quando chegasse a crise, eles tivessem provisão para se manter durante aquela crise. Amém? Então, o que nós encontramos aí? Deus separando homens e mulheres, um apenas, para mudar a história de toda uma nação. Olha lá, Esther, 127 províncias, muitos judeus sendo ameaçados de morte com os dias contados. Deus levanta quem? Esther, para chegar diante do rei, para montar uma estratégia e para mudar a história da nação. Agora vamos para os dias de hoje. Nós temos uma nação, nós temos uma crise, um colapso. Nós temos agora, nós que estamos aqui, ficamos assistindo e olhando quem está mentindo, quem está falando a verdade. Estamos todos confinados, porque a nossa liberdade está limitada. Nós já não podemos mais sair a qualquer hora, de qualquer jeito. No meu caso, né? Eu estou em casa. Eu não estou podendo sair por causa da saúde, não é isso? Eu estou limitada, minha liberdade. Por quê? Por causa do vírus. Mas, de contrapartida, vamos lá. Na hora de eleger o político, como que o brasileiro, na sua maioria, muitas vezes, quando a gente olha, não conhece a árvore, né? Pelos frutos. Olha os frutos do Brasil, olha o que o Brasil está colhendo. Olha o que nós estamos experimentando. E não vem me falar de partido, não. Estou falando de mundo espiritual. Eu estou falando de intercessão.
de tomar responsabilidade de interceder pelos nossos governantes, seja ele quem for. Lembra quando eu falei da pastora Tânia? Que ela falou para mim, Janete, até o povo, para sair do Egito, Deus não mandou que o povo levantasse um motim, uma rebelião. Pelo contrário, o povo só saiu quando Faraó liberou. Por quê? Romanos 13. Todos nós estamos sujeitos à autoridade. Não é isso? Agora, resta saber como nós escolhemos essas autoridades. Eu vou te ser sincera. Às vezes a gente fica assustado de ver a mentalidade e a cabeça de uma pessoa que se diz político. Vamos entender isso? Muitas vezes se escolhe pela aparência, né? Tá bem vestido, tem um discurso bonito, tem um português legal, fala bem, se pronuncia bem, se expressa bem, é aparência bonita, é o meu candidato. O que nós estamos aprendendo dentro do mapeamento espiritual? A investigar, a sondar, olha só, a prestar atenção, a examinar, a olhar nas entrelinhas, a ver os detalhes, a prestar atenção no que muitas vezes passa despercebido, a questionar, a pensar. Agora vamos lá. Quando você se omite de interceder por uma autoridade, você está deixando o país ao léu. Você está deixando o país nas mãos de uma administração sem cobertura. A minha intercessão e a sua intercessão pode definir a história da nação. Presta atenção no que nós estamos vivendo hoje, querido. A Bíblia diz, Provérbios 28:15, fala assim: como um leão que ruge, como um urso feroz, assim é o ímpio que governa um povo necessitado. O leão é feroz, é bravo, tem força, tem garras, domina, controla. O urso também. E a Bíblia está falando aqui, ó, como um leão que ruge, um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O que ele vai fazer com a fúria dele? Ele vai estraçalhar, ele vai oprimir, ele vai machucar, né? Ele vai pressionar. E aí, tem mais. A Bíblia diz em Provérbios 28:16, governantes sem discernimento aumenta as opressões. Alô? Alô? Entendeu? Caiu a ficha? Um governante sem discernimento, ele vai aumentar a opressão do povo. Quanta opressão nós temos sofrido? Quanta angústia nós temos passado? Quando é que você já viu as coisas que nós temos visto nesses dias? Nós temos visto nas redes sociais, na TV, coisas que nós nunca imaginávamos de ver, em nome da segurança, em nome da prevenção contra o vírus. A gente já viu, você viu, é lógico que foi notícia no Brasil inteiro, aquela mulher que estava na praça e por se negar a sair, foram 4 policiais que a renderam, jogaram no chão, algemaram. Aquele moço lá que estava com comércio, trabalhando, quantas faturas deve ter que pagar, quantas contas, impostos. Pegam ele daquela forma truculenta e ele começa a dar uma convulsão, um ataque epilético. Velhinhos que era para ser respeitado, meu Deus, como é doloroso ver um senhor de 50, 60 anos que podia estar aposentado, podia estar tranquilo, podia estar com a vida boa, ele está para a rua fora vendendo papel, catando latinha e sendo arrastado e maltratado porque está na rua e não pode para o bem dele por causa do vírus. Quem não viu aquela jovem na praia, sozinha, sendo arrastada de biquíni, sendo envergonhada, exposta? Nós nunca imaginamos de ver isso. E tudo isso em nome da nossa segurança e do nosso bem. Se a igreja não se posicionar em oração,
Isso não vai parar. A igreja tem se omitido há muito tempo. Se tivéssemos intercedendo pelos políticos que administram a nação, que decidem por nós enquanto estamos dormindo, pessoas que muitas vezes elegemos que não sabem conversar. Eu penso que para se candidatar a um cargo político, devia fazer um curso, um treinamento, uma preparação, né? Para quê? Para saber onde que está entrando. Não é só o mais votado, entra lá dentro de qualquer jeito e sai falando, não sei se você já participou de uma reunião, né? Seja no plenário, se já assistiu pela TV, na câmera. Parece coisa de escola, parece coisa de colégio. E a igreja do Senhor é capaz de dizer, não, eu não me envolvo em política, porque eu não gosto de política, mas eu sou administrada. A nação onde eu moro é administrada por eles, com o dinheiro que nós pagamos impostos, para poder tapar os buracos das ruas, para poder melhorar, fazer melhoria nas escolas, fazer escolas, hospitais, não é isso? Agora, quando chega uma crise dessa, e você vê todo mundo desesperado para montar hospitais de campanha, porque a nação não está preparada, aí vem aquela pergunta, aonde que vai parar os impostos que a nação paga por anos e mais anos? Se nós não orarmos, a história não muda. Se nós não entendermos que precisamos aprender a votar, a história não muda. Se nós não entendermos que a questão não é partido, a questão é bem-estar social, é a vida do cidadão, é a cidadania ser respeitada. Se nós não crescermos e amadurecermos, como que nós queremos que a nação mude? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2, vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha a Bíblia, gente, isso é Bíblia. Isso é palavra. É a palavra do Senhor orientando o cristão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. O que é súplica? Clamar, implorar, insistir, orações, intercessões. Como assim? Eu intercedo entre o político e Deus, estou eu como ponte intercedendo e clamando. Mas, vamos lá? E ações de graça por todos os homens, pelos reis. Nós não temos reis, mas temos presidente, não é isso? Que mais? Por todos os que exercem autoridade. Para quê que eu tenho que orar por eles? Vamos lá? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Nós estamos tendo uma vida tranquila? Nós estamos tendo uma vida pacífica? Será que tudo que nós vivemos, essa crise que a gente vive no país, não seria porque nós ainda não entendemos que o nosso papel é se colocar na brecha para interceder, para que funcione, para que dê certo, para fazer acontecer? Nós estamos tendo aí, todo mundo reclama do ensino. Ah, tá, agora tem ensino online. O ensino online jamais vai substituir o presencial, de jeito nenhum. E tem mais também, tem mais. Muitas vezes o online é só para não ter que descontar a mensalidade. O que nós estamos? Tem mais aqui, ó. Com toda piedade e dignidade, isso é bom. Isso o que, pastora? Suplicar, orar, interceder por aqueles que exercem autoridade. Isso é bom e agradável perante o Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Espera, eu tenho responsabilidade política também de orar e de interceder. Se isso não mudar, a igreja vai sofrer. Tá certo? Vamos lá, mais uma vez aqui. Pronto. Nós já temos leis, já começou, que nós já não temos liberdade mais de ir para a igreja, de abrir a igreja, né? De reunir
é no máximo X, 2 metros de distância, e a igreja está quieta. A igreja está omissa. A igreja está baixando a cabeça. Se nós não nos posicionarmos, não tomarmos o nosso lugar na fileira e começar a clamar, a interceder, aonde que nós vamos parar? Estamos vivendo um momento complicado. Nós não podemos ser omissos, nós temos o quê? O senso de urgência de Raabe, lembra lá? De Raabe. Pensa bem, a igreja do Senhor, quando ela se levanta, ela tem força. A igreja do Senhor decidiu as últimas eleições. A igreja do Senhor decidiu as últimas eleições. E nunca vimos no país nenhum presidente pedir socorro e intercessão para a igreja. Ah, pastora, aquilo ali é jogada política, querida. A Bíblia fala que uns pregam por amor e outros por interesse. Mas o importante é que o evangelho seja pregado. Nós estamos envolvidos nisso e temos a responsabilidade de clamar, de suplicar, de interceder para que as coisas aconteçam. Você está vendo aí nos jornais, está acompanhando, né? Vimos aí nesses dias o pessoal falando a respeito da OMS, envolvido com a China, toda aquela pandemia com o fundo político. Gente, isso está sendo colocado dia e noite na TV. E Deus nos colocou em casa, alguns que ainda estão, né, em quarentena, nós estamos podendo assistir e ver o estado que está a nossa nação. É só você ligar, os jornais não tem mais em quem confiar, não sabemos mais em que acreditar. E aí? Ficamos pasmos, assustados, mas não nos posicionamos. Consegue entender o que eu estou te falando? Não existe, não tem lógica. Hoje, a direção que nós temos na nação, eu me lembro quando começou. Fazia chacota, ria, brincava com a pessoa que tinha sido, né, que ganhou para a presidência. Eu me lembro da ministra Damares, que está fazendo um papel maravilhoso. Sou fã do trabalho dela. Eu gosto do trabalho dela. E sabe o que acontece? Quando ela entrou, a Poli disse, a maioria reclamava que não tinha tempo para orar e ler a Bíblia. Agora tem. E muitos não conseguem orar e nem ler a Bíblia. Eu lembro quando a ministra Damares começou, zombavam, faziam memes, ridicularizavam, humilhavam de todas as formas. Hoje, tá lá, ó, firme, lutando pelos direitos da mulher, lutando pelas crianças, por índios. Não sei como que ainda não mancharam a imagem dela. Aí vem o presidente que saiu do nada, que todo mundo ria, zombou, tá lá. Querendo ou não, Deus está usando para ter misericórdia da igreja. Porque a igreja pelo menos está sendo respeitada. Agora, queridos, qual que é o meu papel e o seu nessa crise política que nós estamos vivendo? O que nós vamos fazer? Vamos ficar assistindo? Vamos ficar esperando acontecer? Daqui a pouco nós não poderemos mais nos reunir? Daqui a pouco, teve um lugar aí, gente, e saiu no jornal, de uma família que foi levada para a delegacia porque estava cantando alto dentro de casa, adorando o Senhor. Se a igreja não se posicionar, daqui a pouco nós não vamos conseguir mais nem carregar a palavra de Deus. Na China, é proibido pregar o evangelho pela internet. E agora, com a desculpa da pandemia, intensificou ainda mais a perseguição. As portas se fecharam. Se nós, como igreja, abaixar a cabeça para tudo, pastor, a senhora está falando que a gente tem que revoltar? Não, não. Você nunca vai me ver no meio de uma manifestação. Por quê? Porque está inflamado pela ira, pelo ódio, e acaba, né, sendo envolvido ali com a multidão e fazendo até o que não quer. Que eu estou falando para você que o meu papel e o seu é como reparadores de brecha, é na intercessão. Vamos mais? Olha só, o que nós estamos vendo aí? Pronto, aí muitas cidades
decretaram calamidade pública, não é isso? Pode agora usar os recursos que recebe sem licitação, não precisa, né? Outra coisa, tira de todo lado, mas não mexe nos salários, não mexe lá em cima, só mexe lá embaixo. Nós vemos, a gente para ver, tem desvio de verbas, que mais? Corrupção. E a igreja? O que a igreja está fazendo? Eu não gosto de política. Parabéns para você. Enquanto você não gosta de política, eles estão administrando a nação sem discernimento, sem sensibilidade, com um coração enganoso, com um coração venenoso e votando as leis do jeito que eles querem, sem se preocupar com o que a população necessita ou quer. Se a igreja continuar omissa, daqui a pouco nós não poderemos mais pregar o evangelho. E falo mais, o que é pior, os nossos idosos, onde que você já viu isso? Igrejas filmando o culto porque os idosos não podem entrar. É prevenção? Ok. Mas aonde que isso vai parar? Aonde que isso vai? Para aqui, prende um aqui, segura outro ali, proíbe aqui. Daqui a pouco, nós estamos que nem ratinho de laboratório, sendo treinados e preparados para não falar nada, para não reclamar, para não suplicar, para não orar, para não interceder. Você consegue entender o que eu estou te falando? Como igreja do Senhor, nós precisamos interceder. Com essa desculpa de pandemia, tem estado aí que está o quê? Monitorando telefone de pessoas através de operadoras. Nós estamos perdendo a nossa alegria, a comunhão, a liberdade. Estamos perdendo a direção. Estamos confinados enquanto o mundo se resolve a qualquer jeito. E nós somos reparadores de brecha. Nós somos representantes do Senhor. Nós somos sacerdócio real. A coisa é tão terrível que levanta um Davi com um coração puro, sincero. Ele se candidata, Deus coloca ele lá em cima para ajudar a administrar, para ajudar a monitorar a nação. E o coração dele se perde. E daqui a pouco o coração da gente dói, porque ele se vendeu, ele negociou a unção, ele se perdeu. Queridos, é uma guerra. Como nós falamos hoje pela manhã, é uma batalha, é uma peleja. E se eu continuar omisso, se eu continuar fingindo que isso não tem nada a ver comigo, tira aí, eu não quero ver esse político falando não, é tudo corrupto. Ok, o corrupto lá está administrando tudo que entra dos impostos e fazendo do jeito dele. Quando não, tira 2 para ele, 1 para a nação. 3 para ele e 1 para a nação. E nós somos crentes. Nós não nos envolvemos. Nós não oramos por política. Gente, isso é ignorância. Isso é falta de discernimento. Nós precisamos assumir o nosso lugar. Orar pelo presidente, seja ele de que partido for. Orar pelos governadores. Senhor, levanta homens que não vão oprimir a igreja. Levanta homens que têm princípios bíblicos, que têm temor a Deus, que honra a família, que cuida das crianças. Senhor, põe temor e tremor no coração desses homens, para quando cair recurso nas mãos deles, eles sejam incapazes de desviar qualquer verba, porque teme o Senhor. Oh Deus, levanta pregadores, profetas na nação, para que haja conversão em massa, para que a história da nação seja mudada. Mas, querido, enquanto eu e você, política não é comigo, eu não estou nem aí, nós vamos pagar o preço. Nós vamos ter que ficar calados, em silêncio. Ir para Facebook, fazer comentário malicioso, ir para Facebook gerar polêmica, fazer briga, todo mundo faz, né? Ir para rua, manifestação, quebra, joga, amassa a panela, que deve ter de panela amassada por aí, meu Deus.
Isso não é uma manifestação inteligente. O cristão, ele se manifesta, sabe onde? Entre quatro paredes no seu quarto. A manifestação minha e sua é espiritual. A gente se manifesta se colocando na brecha, se posicionando, intercedendo, para que esses governantes acertem. Se dá alguma coisa errada, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Senhor amado, levanta reparadores de brecha que intercedam, que entram nas regiões espirituais e se importem. Porque se nós começarmos a interceder, a nuvem do Senhor virá sobre a nação, a glória do Senhor virá sobre a nação, as asas do Senhor vão envolver a nação, vai mudar, o céu vai mudar, vai deixar esse ar pesado. Agora, o que nós estamos presenciando? A coisa ela vai só complicando, a coisa ela vai só ficando feia. Eu me revolto, eu fico indignado, assustado, com medo, mas eu não me manifesto no mundo espiritual. Querido, a Bíblia diz que as nossas orações estão no odre diante do Senhor. Então hoje não vai dar para nós entrarmos no tema do mapeamento, mas isso para mim já é um mapeamento, sabia? Nós pararmos para avaliar o estado da nação e investigar por que a nação está assim. Por que estamos passando por isso? Qual é o histórico da nossa nação? Qual é a raiz da nossa nação? Qual é a origem? Não é isso? Como que as coisas aconteceram até aqui? Que tipo de principado, que tipo de influência espiritual a nossa nação sofre? Qual é o débito que nós temos no mundo espiritual? Onde que eu vou entrar para interceder, para me posicionar? O que eu posso fazer pela nação? Eu vou clamar pelo presidente, mas eu não gosto dele. Queridos, a questão não é partido e nem o nome do presidente. A questão é que ele é o cabeça da nação, está administrando a nação. E se toda a nação se posicionar na brecha, intercedendo, para que o Espírito Santo dê a ele sensibilidade, ousadia, de discernimento, de direção, que ele ouça a voz do Senhor, nós teremos homens como Daniel, como José, como Neemias. Nós teremos mulheres como Esther, nós teremos mulheres como Raabe na ousadia. O nosso papel é interceder pela nação. Por isso que a live da quarentena se chama Intercessores na Quarentena, porque nós estamos encontrando o nosso lugar no muro. Nós estamos procurando aonde tem rachaduras no muro, aonde tem brecha. Achei, é ali que eu me encosto, é ali que eu me posiciono, é ali que eu entro, é ali que eu intercedo. E vai chegar num ponto que o avivamento, a glória do Senhor vai tomar a nação de tal forma, eu creio nisso, que esses homens e mulheres vão estremecer quando tiverem que tomar uma decisão. Sabe por que está assim? Faz de madrugada, vota escondido, vota sem participar para a população, para a cidade, para a nação, porque nós ainda não nos posicionamos. A hora que nós nos levantarmos no mundo espiritual e entendermos que nós podemos mudar a história, as coisas vão mudar. Você entendeu o que eu estou te falando? Você entendeu que eu não estou aqui falando de política? Eu estou te dizendo que os políticos administram os nossos impostos do jeito deles, a maneira deles, e que a minha intercessão e a sua intercessão vai trazer anjos de guerra para a nação. Vai dar liberdade para o Espírito Santo agir. A nossa intercessão pode mudar a história da nação. A nossa intercessão pode mudar o coração dos nossos governantes. Na verdade, quando nós olhamos, é até triste. A gente às vezes está assistindo o noticiário e percebe que por trás da pandemia tem lucros, tem situações favoráveis à corrupção, à ganância, ao poder, à reputação. Não, amados, nós precisamos nos posicionar. É política? Espera.
eu me importo sim. Eu quero saber quem é, como é, de onde que veio, qual é o programa, qual é o plano, quais as intenções, tem capacidade para fazer isso? Eu não vou mais votar em branco. Eu não vou mais votar de qualquer jeito. Eu não vou mais votar porque um amigo pediu, porque é conhecido do fulano. Eu não vou mais votar e pegar um papelzinho no chão. Na hora que chega lá na sessão para votar, não sabem quem vota. E aí pega um papelzinho no chão, limpa e fala, esse aqui mesmo, não sei em que eu voto. Em quem que você votou? Ah, sei lá. Eu votei, eu nem sei o nome dele. Não, amados. A igreja do Senhor, ela é responsável. Eu sei em quem que eu votei, por que que eu votei, quem é, qual a origem, qual o conteúdo dessa pessoa, o que que ela tem para oferecer. Ela vai saber me representar? Porque afinal, o Senhor nos entregou a terra. O Senhor nos mandou cultivar e guardar. Somos guardiões da terra. Somos aqueles que cultivam. Nós não podemos deixar o jardim escancarado. Nós não podemos deixar os portões abertos para que, como diz aqui, ó, para que leões e ursos, né, estejam governando para um povo necessitado. Não, queridos. Que a palavra do Senhor diz aqui, ó, governantes sem discernimento aumenta as opressões do povo. Governantes sem discernimento aumenta a pressão e a dificuldade do povo. Provérbios 28:16. Depois dessa live, quando você vê lá na nossa lista de intercessão, ore pelos governantes, se coloque no lugar deles. Se coloque no lugar daquele ou daqueles que quando abre o jornal na manhã ou liga a TV, o nome está lá sendo enxovalhado, está sendo atacado, está sendo julgado e difamado. Se coloque no lugar e peça, Senhor, sê com os nossos governantes. Cobre a vida deles com o sangue de Jesus. Dá ordem aos teus anjos a respeito deles. Porque a palavra do Senhor diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. Anjos que vão guardar, que vão assessorar. Vocês conseguiram me entender? Então, quando você pegar a lista de intercessão, quando eu perguntar ou alguém te falar, você está orando pelos seus governantes, você está orando pelos políticos, eu não vou orar para eles não, porque eles não prestam, não. Eu estou orando para que Deus mude o coração deles, para que Deus tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Ah, eu já votei em branco, eu já votei porque o outro me pediu, eu já votei e nem sabia para quem. Não, a próxima vez que eu entrar para dar o meu voto, eu vou como sacerdote do Senhor, eu vou como representante do Senhor, eu vou como igreja do Senhor, e eu vou mapear o meu candidato, eu vou conhecer, eu vou avaliar, eu vou interceder, porque esse é o papel do reparador de brecha. Então nós já falamos do reparador de brecha em batalhas pessoais, já falamos do reparador de brecha em batalhas, questões de igreja, em questões espirituais. Hoje nós falamos do reparador de brecha, orando e intercedendo pelos políticos, pelos governantes, né? Nossa, mas aí a senhora está falando, vai votar em... Não tem nada a ver com voto. A nossa guerra aqui, ó, é espiritual. Há uma influência maligna no céu. Há uma pressão. Há um envolvimento espiritual. Se você mapear, você vai perceber que nós estamos caminhando para os últimos dias. Que a porta está ficando estreita. Que as dores já começaram. Se você observar, você vai prestar bastante atenção e vai ver que o coração das pessoas está endurecendo e esfriando. A fé está abaixando o nível. Só quem medita na palavra de dia e de noite vai conseguir prevalecer. Por quê? Porque ela não volta vazia e o Espírito Santo de Deus nos vivifica a cada dia. E aí, o que nós fazemos? Vamos lá? Fechar com Colossenses 2, verso 15. Senhor, eu sei quem tu és. Senhor, eu sei que o Senhor pagou o preço. Nós vamos interceder, nós vamos orar pela nação, né? E aí, quando a gente vai intercedendo,
O Espírito Santo vai trazer à luz, discernimento, revelação sobre o que devemos orar, sobre o estado da nação. Porque o adversário, ele chega o quê? Com uma promissória, cobrando. Olha, eu tenho direito na nação. Eu tenho direito na nação por causa dessa e dessa brecha. Quando eu começo a orar, interceder, pedir perdão, clamar, olha o que acontece aqui. Oh, Jesus amado! O Senhor perdoou as transgressões, cancelou a dívida, o escrito da dívida que consistia nas ordenanças que nos eram contrárias. Ele removeu a dívida, pregando a dívida na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus pega a dívida, uau, e ó, tá na cruz. A nação tá com a dívida paga, porque os meus filhos estão na brecha intercedendo. Quando Satanás chegar com a promissória para cobrar, olha, eu quero cobrar isso aqui do Brasil, o Brasil deve. Olha a corrupção, olha a idolatria, olha a nação me deve, eu vim cobrar. O Senhor vai falar, sai daqui, Satanás, porque a minha igreja se colocou na brecha, se posicionou e o meu filho pagou a dívida. Por isso, o que a Bíblia diz? Vamos lá, fechando em 2 Crônicas 7:14. Oh, Deus grandão, Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus poderoso. Vamos lá? Olha eu e você aí de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem chama pelo nome do Senhor? Eu e você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Sabe o que vai acontecer? Conversão, avivamento. Quando eu e você nos levantarmos e falar, a partir de hoje, eu serei reparador de brecha da nação. A partir de hoje, eu não quero saber o partido que eu sou. Eu vou cobrir a vida do presidente. Eu vou cobrir a vida dos governadores. Eu vou pedir ao Espírito Santo que haja conversão. Que seja arrancado o coração de pedra e colocado um coração de carne. Vou interceder, eu vou clamar pela minha nação. Eu vou pedir perdão pelos pecados da nação. Eu vou suplicar, como diz aqui em 1 Timóteo. Eu vou clamar, eu vou suplicar, eu vou interceder. E aí, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na nossa nação. Hoje, intercessores inscritos, acho que nós não temos 60, mas muitos intercedem. Não comigo só, no mundo todo a igreja está intercedendo. Se nós entendemos que política é da nossa responsabilidade, sim. Orar por um político é da minha responsabilidade, sim. Aqueles que estão lá na Câmara votando, tomando decisões, é minha responsabilidade, sim. Porque eu sou representante do Senhor na terra. Ele me mandou guardar e cultivar. E eu não vou fazer assim nunca mais. Porque isso diz respeito a mim. Os impostos que eu estou pagando estão indo para o ralo? As estradas estão esburacadas? As crianças não têm uma escola direito? Não tem um ar-condicionado na sala? Não tem um ventilador? Ano passado, minha filha fez vaquinha para colocarem um ventilador na sala, porque não davam conta de estudar com calor. O dia que nós começarmos a colocar tudo isso diante do Senhor e interceder, nós teremos escolas de primeiro mundo, hospitais de primeiro mundo. Nós vamos ter tanta bênção, tanta coisa para contar. E vamos olhar, a nação foi transformada porque eu me posicionei na brecha. Eu me coloquei como reparador de brecha. Eu estava intercedendo. E fechando, tem aí uma lista de intercessores para a honra e glória do Senhor. Eu vou até ver aqui, parece que já encheu. Nós saímos de uma intercessão, foram 40 dias de intercessão, de jejum, começamos de novo, estamos sempre na intercessão, mas agora, o pastor Antônio começou aqui, um grupo, de 24 horas de oração. E o que acontece nesse grupo? Ele marcou hora, deixa eu mostrar para você.
de hora em hora, tá vendo ali? Eu acho que até já fechou o horário essa hora, eu não sei. Mas pode ter 1 e 2. Esse grupo é de intercessão pela nação. Se você quiser participar, procura, tá aí a Sheila, tá aí, quem mais que tá aí? A Rejane. Fala, olha, eu quero escolher um horário para eu estar na brecha pela nação. Eu quero escolher um horário para eu interceder pelos políticos. O nosso papel não é ficar esperando o político ser envergonhado, exposto publicamente e sair. Não, quem tem que ser exposto publicamente é Satanás. A Bíblia diz que Jesus expôs o adversário publicamente. Quem expõe o ser humano são demônios. A gente não tem que ficar torcendo para que o político, esse aí não presta, tem que ser exposto, não. Que influência está por trás? Que ação maligna está por trás? Essa medida vai prejudicar quem? Esse decreto vai favorecer ou vai prejudicar? Esse dinheiro, esse recurso está sendo bem empregado? Porque ele está administrando para nós a cidade, a nação. Então, é minha responsabilidade, sim. É minha responsabilidade orar, interceder, suplicar e clamar. Conseguiram entender, meus amados? Conseguimos entender? Então, ó, tá aí a lista, tá? A lista, um novo horário de oração. O pastor explicou um pouco hoje cedo. E nós vamos estar orando, mas antes, deixa eu ler mais uma vez para você marcar na sua Bíblia, né? Para nunca mais você esquecer. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Jesus querido, meu Jesus amado, nós precisamos guardar isso no coração, memorizar mesmo esse versículo, viu, gente? Antes de tudo, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Suplicar pelo marido, suplicar pelo filho, suplicar pelo pai, moleza, fácil. Mas aqui está falando suplicar pelas nossas autoridades. Suplicar, orações, intercessões, ação de graça por todos. Não é só pelo que me convém. Não é só pelo partido com o qual eu me simpatizo. Por todos os homens e pelos reis, no nosso caso aqui, no nosso caso, presidentes, por todos os que exercem autoridade, até que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante o Senhor. Nós não estamos tendo uma vida pacífica. Nós não estamos tendo uma vida tranquila. Nós não estamos tendo uma vida com dignidade. Não há dignidade e tranquilidade na saúde. Não há dignidade e tranquilidade no ensino. Não. Nós estamos sendo oprimidos de todos os lados. E se a árvore é conhecida pelos frutos, então está aqui, Provérbios 28:16. Governantes sem discernimento aumentam as opressões. Se as opressões estão aumentando, é porque falta discernimento. E se falta discernimento, o meu papel e o seu é interceder para que o entendimento seja iluminado, para que o coração seja quebrado, para que o Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sim, Jesus está voltando, mas antes dessa volta haverá um grande avivamento. As pessoas vão clamar por ele, as pessoas vão adorá-lo, elas vão buscá-lo, elas vão buscar a presença do Senhor e a intimidade. Amém, querido? Preciso dessa última referência que a pastora citou. A última foi Provérbios 28:16. Governante sem discernimento aumenta as opressões. Provérbios 28:15. Como um leão que ruge, um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Vamos à oração? Vou te dar 1 minuto para você interceder, 1 minuto para você clamar, amém? Deixa eu pôr uma outra musiquinha aqui, 1 minutinho para você colocar na tua mente. Senhor, me perdoa se eu tenho agido com leviandade quando se trata de política. Não, é importante, eu me interesso, eu preciso saber o que estão fazendo, como estão administrando, como estão investindo nos recursos. Isso é da minha responsabilidade, sim, porque eu represento o Senhor nessa terra. Amém, queridos?
um minuto para você examinar o teu coração, né? Em nome do Senhor Jesus. Chega de omissão, de egoísmo, de ignorância. Em nome de Jesus. A nossa oração vai mudar a nação. A nossa oração pode mudar a história. Que coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder. As mãos. Eu creio sim. Na oração. Por isso eu vou levar meus Os problemas da nação, eu vou levar para Deus. Os governantes, vou levar para Deus. Abençoar minha família. Aleluia. Ora la baixere, canta la baixuri, anda la baixai. Ora la baixuri, anda e cantarás. Você crê no poder da oração, querido? Eu creio no poder Da oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos intercessores. Homens e mulheres que o Senhor tem incomodado, tem sacudido, tem despertado, tem levantado e se posicionado para interceder. Senhor, hoje falamos da nação. Quantas vezes, Pai, até nós mesmos, falamos que política não era da nossa responsabilidade, que política é tudo corrupto, que político não tem jeito, que não queremos nos envolver, que a igreja não tem nada a ver com isso. E encontramos aqui na tua palavra uma direção para intercedermos por eles, para nos colocarmos na brecha por eles, para clamar por eles, para suplicar por eles. Pai, levanta intercessores pelo presidente, pelos governadores. Quantos corações, Senhor, estão se perdendo na ganância, na ambição, na necessidade de ser visto, de ser aceito, de ser reconhecido. Quantos políticos, Pai, usando, Senhor, a pandemia como plataforma de política para se promover, para aparecer, para fazer história. Senhor, nós nos levantamos como igreja do Senhor. E nesses dias, levanta reparadores de brecha, levanta intercessores, que haja conversão, Pai, conversão dos líderes da nação. Senhor, quanta coisa poderia ser feita. Poderíamos, Senhor, ser uma nação maravilhosa, uma nação com coisas de primeira, se os recursos fossem administrados com integridade, com sinceridade, com transparência e sensibilidade. Mas nós queremos que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Senhor, em nome de Jesus. Ainda dá tempo, Pai, da história da nossa nação ser transformada. Por isso nós colocamos diante do Senhor. Levanta intercessores. E a partir de hoje, Pai, o nosso grupo aqui, Senhor, da live, nos comprometemos a interceder, clamar e suplicar pelos políticos da nação e das outras nações. Coloco aí, Senhor, diante de Ti, as meninas que estão nos Estados Unidos, o que está na Inglaterra, o que está em Portugal. Levanta eles também como reparadores de brecha dos políticos das nações onde estão plantados, onde estão, Senhor, arando a terra, onde estão colhendo frutos. Derrama a Tua bênção. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pela omissão da igreja, pela irresponsabilidade, pela leviandade. Muitas vezes, Senhor, envergonhando o Teu nome nas redes sociais, envergonhando o Teu nome nas redes sociais, provocando brigas, polêmicas, às vezes até falando palavrão, discutindo, debatendo, se agredindo, mais preocupados com o partido político do que com a realidade, o contexto da nação. Levanta, Senhor, levanta reparadores de brecha, levanta intercessores, pessoas íntegras, Pai, com bom testemunho, pessoas transparentes, pessoas apaixonadas pelo Senhor e pela nação. Levanta, Pai, reparadores de brecha. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor. Muda a história da nação.
Senhor, todo recurso, toda verba, todo dinheiro, Pai, que for para ser investido nessa situação da pandemia, tira o sono, tira a paz, incomoda aqueles, Pai, que tentam desviar, que tentam guardar para si, que tentam reter, roubar a nação. Está roubando o teu povo, Senhor. Está tirando do teu povo. Tem pessoas morrendo, Pai. A situação podia ser melhor. Poderíamos ter mais, Senhor, recursos. Mas quanto de recurso não tem vazado pelos cantos. Mas hoje nos comprometemos como intercessores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Querido, que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã, à noite, nós entramos com mais uma etapa de mapeamento, né? Seja bem-vindo à nossa escola, né? Que dá mais uma escola na nossa live. Quero falar para você do livro, a Poliana já colocou aí. Gente, terceiro livro vai depender da venda desses livros. Esse aqui, tá? Ilustração, evangelismo. É um livro maravilhoso para evangelizar. Esse aqui é emocional, tá? Vários sentimentos que te limitam, que te aprisionam. E quando você compra os dois, você ganha uma maturidade. Poliana já colocou aí, tá? Eu queria até te mostrar uma coisa hoje. Eu comecei a mexer, fuçar, né? E tô lá tentando mexer no YouTube. E tá até legal. Hoje eu mandei pro pessoal. Não sei se vou receber. Tá aqui, ó. Olha lá. Quando você entra no YouTube agora, você procura lá, Janete Menezes. Quando você entra, nem eu sabia disso. Olha a direção que ele dá. Você se inscreve, você aperta lá no sininho, seleciona, e você deixa um comentário, e aí o nosso canal vai subindo. Sabe o que acontece? Não sei também, mas me parece que quando chegar a 1000, a gente pode fazer até sala de bate-papo. A gente tá novinho ainda, me parece. Eu nem sei quantos que a gente já é, mas se você me ajudar a divulgar, as lives estão lá, a palavra tá lá. Se você me ajudar, nós vamos chegar rapidinho. A gente tá começando. Quer ver? Tem pouquinho, 160. A gente precisa chegar em 1000 pra gente ter a nossa sala de bate-papo, pra gente poder participar direito. Amém? Conto com você. Vai lá no YouTube, Janete Menezes. Inscreve, aperta o sininho, deixa um comentário. Pode ser um pontinho, pode ser um bonequinho, mas deixa lá, eu tive aqui, eu tenho respondido alguns comentários e eu acho que o Jean até colocou o link aí, tá bom? E eu conto com você tá divulgando esse trabalho nosso. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre o teu rosto, que Ele tenha misericórdia da tua vida, que Ele te dê paz, que Ele te dê unção, que Ele te sustente, que Ele te fortaleça, tá? Você que quer entrar para o nosso relógio de intercessão, as meninas estão colocando aí, a Poli colocou aí os livros, a conta para você depositar e participar lá e receber os livros, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. WhatsApp 339-9104-9478. Vamos lá? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E vamos embora, né? Amanhã, 11h45. Lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos seus pés. Lugar mais alto aos pés dele. Obrigado pela sua companhia, viu? Jean postou aí o link do YouTube. Perto quero estar. Nós, junto aos teus pés, pois prazer maior não há Deus te abençoe, amado. que me render e te adorar. Até amanhã, Carmen. Tudo que Até amanhã, Verinha. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Até amanhã, 11h45. Bye.